Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo ele tem uma proposta que vai gerar um papo, assim, gerar um papo. É o seguinte, final de ano a gente vê muitas listas aí, inclusive aqui no Ministério dos Quadrinhos vai estar cheio de listas nesse final de ano, várias listas de melhores, listas também de decepções, retrospectiva, enfim. Mas eu pensei numa lista que é de grandes anúncios do ano. E, claro, né, 2021 foi um ano que, cara, foram muitos anúncios bacanas, impactantes, que geraram um grande hype no nosso mercado. Só que eu fiquei pensando que essa cultura do hype às vezes é uma cultura da descartabilidade. Então você tem um grande anúncio, a galera celebra aquilo pra caramba e daqui a pouco ninguém tá mais falando nele. Então a minha ideia é rememorar alguns desses grandes momentos de coisas que geraram um certo frisson aí nessa gibisfera e que em última instância geraram em mim também, né? E que inclusive talvez tenha alguns aqui que pode ter gerado mais em mim do que na gibisfera como um todo. É o tipo de lista que eu fiz, inclusive mandei para um colega, mandei para o Diego, que me ajuda aqui no canal, o amigo aí Diego, e pedi para ele falar se ele lembrava de alguma coisa, mas é o tipo de coisa que, é claro, como eu não fui pensando durante o ano e tomando nota, é bem possível que eu esqueça alguma coisa. Inclusive o que eu tiver esquecido, se achar grandioso, bota aí nos comentários. E, assim, não foi por maldade que eu esqueci, é porque realmente a memória sempre nos trai. Vamos começar aí. Um grande anúncio desse 2021 não foi um título, né? Foi uma editora. Foi a Hyperion Comics, ou a Hyperion Comics do Levi Trindade. Minha gente, isso parou aí esse contexto da gibisfera durante uma semana, pelo menos. O pessoal só falava nisso. Cada semana o Levi estava num canal de quadrinhos diferentes. Foram muitos anúncios, inclusive aí o Zagyojimbo, I Hate Fairy Tales, muitas coisas. Então, assim, quando eu penso nesses momentos que marcaram, inclusive geraram até certo frisson em mim, eu falei, cara, o que vai vir nessa nova editora? Pô, o Levi é um cara bacana, a gente gosta dele. Então, um dos grandes aí, com certeza, foi esse começo da Hyperion Comics. Mas, vamos lá. Seguindo, um outro, ao meu ver, para mim, grande anúncio foi essa coleção do Sérgio Top, de diversas obras do Sérgio Top, vou chamar de Sérgio Top completo, não sei como é que a figura vai dar o nome para isso, mas essa coleção do Sérgio Top que a figura vai começar a lançar ano que vem. Repara, a Hyperion Comics começou com quadrinhos aqui, eu tô falando de anúncios, tá, minha gente? Então tem coisas que já começaram a sair, tem coisas que não. Essa do Sérgio Top é pro ano que vem, e o Sérgio Top foi a editora figura responsável por trazer de volta aí ao Brasil, ou pelo menos apresentar ou reapresentar com Charas D, depois trouxe o Colecionador, a Script trouxe também Fábulas do Velho Mundo, e agora a gente vai ter uma coleção com muita coisa do Sérgio Top. Repara, a Script lançou o Fábulas do Velho Mundo, a própria figura lançou o Colecionador, mas era tipo o anúncio de um álbum. Isso já era uma coisa a se celebrar. Agora a figura anuncia uma coleção do Sérgio Top. Isso é muito bacana, minha gente. Isso é muito bacana. Um outro anúncio nessa linha, e esse foi feito, eu lembro, numa live do Universo HQ, foi o anúncio da editora Mino, de obras do Ed Brubaker. Ela fechou um contrato com o Brubaker de tudo que o Brubaker já fez como autoral e também de tudo que o Brubaker pode fazer nos próximos 5 anos. Ela tem exclusividade. Está lançando o Brubaker direto. Já saiu inclusive foram comentados aqui no canal, né? Já saiu o volume 1 de Matar ou Morrer, volume 2 de Matar ou Morrer também, que esse não foi comentado ainda. Já saiu Pulp, tem aí Meus Heróis Eram Todos Viciados em... Meus Heróis Eram Todos Viciados, está em pré-venda. Tem também o volume 3 de Matar ou Morrer em pré-venda. Ano que vem vão ser 10 quadrinhos do Ed Brubaker. Isso era muito elogiado e eu lembro que sempre se falava da dificuldade de ver isso saindo no Brasil e foi um baita anúncio aí da Mino. Um outro anúncio, pelo menos para mim, muito grandioso, esse talvez tenha repercutido menos do que esses 3 primeiros, é um anúncio também da editora Figura, é de Little Nemo. Little Nemo é uma das grandes tiras aí da história dos quadrinhos. Não sei se, talvez, eu conheço muito pouco do material, né? Nunca li. Eu vejo tipo páginas, às vezes pranchas, mas assim, dessas histórias publicadas em jornais, Little Nemo é uma das grandes, sempre referenciada, tido como um clássico aí quase que incontestável dos quadrinhos. E aí a figura também anuncia, e acho que ano que vem vamos ter Little Nemo.
Vamos ter Little Nemo em formatão grande. Cara, isso é um grande anúncio. Pra galera que ela curte um pouco, embora não curto como especialista, mas como leitor comum, mas essa coisa da história dos quadrinhos, ver Little Nemo saindo aqui é uma grande coisa. E houve um outro anúncio ligado a... Assim, ligado, não foi ligado, mas assim, mas que conversa com esse aqui do Little Nemo, que é o Crazy Cat, da editora Script, que é uma outra grande tira aí dos quadrinhos e que vai sair aqui também, cara. Então, assim, 2 baita anúncios aí, um da Script e um da editora Figura. Bom, vamos lá. Vamos agora para um daqueles que, desses aqui, um dos que eu mais celebrei, que foi o Ken Parker pela Mitos, né, minha gente? Ken Parker tinha publicação meio errática aqui no país, sai aí pelo Cluk, em tiragens muito pequenas, e a Mitos anunciou relançar Ken Parker desde o início, edições formato um pouco maior aí que o formato italiano. Cada volume da Mitos faz referência, sei lá, dois volumes da mensal que saiu na Bonelli, né? Que, na verdade começa saindo na Bonelli, depois sai da Bonelli, mas enfim, né? Então cada volume da Mitos tem 2 da mensal italiana, e Ken Parker é uma obra-prima aí do Giancarlo Berardi, do Ivo Milazzo. Eu queria realmente muito ter essa chance de ler desde o início. Essas primeiras histórias eu já havia lido, comprado as edições antigas lá da editora VEC. Ganhei 3, as primeiras 3 que eu li ganhei de presente de um inscrito aqui do canal, do Hudson. E cara, não as 3 primeiras, 1, 2 e 3, né? O Hudson ele fez uma coisa muito legal, ele escolheu 3 edições emblemáticas para mim. E aí depois eu fui atrás das primeiras, consegui um sebo no Rio, mas agora lendo direitinho, sabendo que eu vou ter a continuidade, a Mitos realmente, bom, arrebentou nesse anúncio. Um outro, que esse eu acho que talvez de todos o que eu estou falando tenha sido o que menos repercutiu e é um dos que mais me empolgou, que também é da Mitos, que é o retorno das histórias da 2000 AD. E aqui eu estou falando tanto de Juiz Dredd quanto daquilo que não é Juiz Dredd. Gente, nesse segundo semestre, dezembro eu acredito que não vai ter, mas de junho até agora, começando lá no primeiro semestre, aí nós tivemos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Cara, todo mês teve ao menos um título dessa matriz aí dos quadrinhos britânicos saindo. Tivemos aí Juiz Dredd Trifecta, tivemos Juiz Dredd Essencial 1 com a Guerra do Apocalipse, vamos ter Juiz Dredd Essencial 2 com a América, tivemos Slane, tivemos 2000 AD Especial, Heavy Metal Anthology, enfim, minha gente, é muito bacana. Bom, quem me conhece sabe o quanto que eu gosto do Juiz Dredd, e uma coisa que a gente tem que reconhecer é que a Mitos tenta muito com esse personagem, personagem que eu quero muito ver emplacando aqui no Brasil, e também essas outras séries da 2000 AD. Gente, isso é muito legal, e ver depois aí de um tempo isso um pouco fora do nosso horizonte, isso está saindo de maneira mais, sei lá, contínua e periódica aqui no Brasil, foi uma grande coisa do ano aí. Uma outra foi uma certa expansão de títulos da Image, publicados pela Devir. A Devir, ela já publica a Image tem muito tempo, e Devir no passado tinha um pouco essa coisa de começar e não terminar, uma fama que com certeza ela conseguiu, à custa de muito trabalho, de reverter nos últimos anos, reverteu bem aí nos últimos anos, e ela tem vivido certas expansões, e ela agora tem publicado os títulos em cada encadernado brasileiro, tem mais, o equivalente a mais de um encadernado dos Estados Unidos, e aí tem alguma coisa que está matando as crianças, aí do James Tynion saindo, né? Tem também é uma continuações de outras séries, mas agora em volumes maiores, como tá me fugindo o nome, Black Science. Então teve inclusive uma live aí no Universo HQ também, no qual se anunciou alguns títulos pro ano que vem, e a Devir ela está se consolidando. Hoje a Image sai em outras editoras também, mas a grande casa publicadora de Image no Brasil, né? A maior parte dos quadrinhos da Image que saem no Brasil tem saído pela Devir, e ela tem cada vez mais expandido esse catálogo. Isso para mim também foi algo bem bacana esse ano. Embora
o pessoal não pensa, a Devir está expandindo o catálogo da Image, não foi assim um lançamento, um anúncio que o pessoal pensou assim. Quando a gente lê um pouco a trajetória no ano, coroado com essa última live aí no Universo HQ, a gente percebe isso. Então, para mim, foi um dos grandes momentos. Um outro foi o Horácio, do Maurício de Souza, sendo publicado pela Pipoca Nanquim, as tiras lá desde o início. Isso eu lembro que causou certa polêmica, porque o pessoal do Pipoca Nanquim falou que ia zerar, acho que zerar a vida. O pessoal, quando saiu, o pessoal disse, não zerou, não era pra tanto. Gente, eu não vou discutir isso, de verdade, isso aí acho que é uma discussão que não tem fim. Só vou dizer que, cara, que quadrinho legal e que chance de ver o Maurício na sua obra mais autoral. E para mim foi uma grande descoberta, esse quadrinho, né? Porque, como eu disse no vídeo onde eu falei sobre esse gibi, eu conheci o Maurício empresário, conheci o Maurício artista, e um grande artista é muito bom. Então, Horácio. Uma outra foi o Mickey da Glenar. Esse aqui tá até aqui em mãos. Acabei de gravar o vídeo também onde eu comentei esse quadrinho. Mickey e o Oceano Perdido. Isso aqui é um novo selo da Panini. Na verdade, Mickey e o Oceano Perdido é o primeiro quadrinho de um novo selo da Panini, o quadrinho BD Disney, que vai trazer quadrinhos da Disney publicados nesse contexto do mercado franco-belga, com essa cara de quadrinho franco-belga. Isso aqui, pelo visto, era difícil em relação a acertar os direitos para publicação, mas aí, bom, veio, né, e foi muito celebrado. Eu, inclusive, fiquei muito feliz, já não estava com tanta esperança de ver isso saindo aqui. Então, esse Mickey da Glenar, não só esse Mickey, né, mas esses quadrinhos Disney da Glenar sendo publicados aqui, para mim, foi um dos grandes momentos também. Os últimos dois são ligados a essa CCXP, essa última CCXP, não, na verdade não. Tem três, né? Bom, eu vou deixar um enorme por último, para deixar o pessoal vendo o vídeo até o final, mas esses dois que eu vou falar agora são ligados aí a essas últimas CCXP, esses anúncios. Um da Panini, um da JBC. O da Panini é a Sociedade da Justiça do Geoff Johns, o ônibus da Sociedade da Justiça do Geoff Johns. Isso aqui também gerou aí no começo uma euforia, depois um certo banho de água fria por causa do preço. Tá? É um ônibus de 1000 e tantas páginas, um ônibus de 1000 e tantas páginas. Eu preferia que isso fosse publicado num outro formato, tal, mas eu acredito que seja um gerenciamento do risco, né, sei lá, 3 edições, 3 ônibus é mais fácil garantido que, sei lá, 18 num outro formato, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas foi nesse momento, embora já tenha conversado sobre isso aqui no canal. Cara, eu queria muito ler isso desde o início, e não era o único. Eu vi que muita gente reagiu a isso. Embora tenha todo esse contexto com preço depois, foi um anúncio que pegou o pessoal de surpresa. Né? Foram 3 ônibus, né? E pegou o pessoal de surpresa. E assim, é muito legal tu ver esse material. Eu não sei nem se foi publicado na íntegra no Brasil, que tenha sido, mas de maneira picada em diversos lugares. Do que eu li mais a parte final, dos melhores, se não o melhor título de grupo da DC dos últimos 20 anos. Aí. E o outro foi Dragon Quest, as aventuras de Dai. Isso aqui, minha gente, é Fly, 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 que é a paz que o inimigo destrói. São os quadrinhos que inspiraram esse anime, esse desenho que marcou aí a galera dos anos 90. Eu lembro que isso passava no SBT, passava na mesma época que Dragon Ball, e eu gostava mais de Fly. Eu sempre quis ver esse desenho até o fim, sempre quis ler isso, e é uma coisa que eu também não via muita esperança de sair aqui, e eu vibrei muito, né? Agora, então, tem alguns aqui que talvez não tenham sido tão celebrados pela gibisfera como um todo, e tá um pouco mais né? Por exemplo, esse Dragon Quest, talvez seja assim. 2000 AD, da Mitos, talvez seja assim. Mas esse que eu vou falar agora, esse último realmente foi impactante pra caramba, que é o retorno de Corto Maltese, anunciado pela editora Trem Fantasma. A editora Trem Fantasma vai publicar tanto o Corto Maltese pós Hugo Pratt, né, após a morte dele, outros desenharam, escreveram, quanto tudo que o Hugo Pratt produziu. Eles fecharam um contrato nesse contexto. E aí vamos ter aí ao longo do tempo, né,
a chance é de termos o Corto Maltese completo no Brasil. A gente não tem isso. Isso é uma das grandes obras do quadrinho mundial que foi anunciado aí, um dos grandes impactos. Bom, tem uma coisa, são, lá, quantos eu falei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas tem também uma coisa que eu acho que vale mencionar. Podem reparar que não tem nenhum desses anúncios aqui os títulos da Comic Zone. Não tem, e bom, se você acompanha o canal, você deve ver que eu já falei de... Eu gosto de muitos quadrinhos da Comic Zone. Por exemplo, para mim, um dos quadrinhos que eu mais gostei esse ano foi Deus em Pessoa, publicado pela Comic Zone. Um outro que eu gostei muito foi Preferência do Sistema, publicado pela Comic Zone. Então por que a Comic Zone não está nessa lista? Porque o que acontece? Normalmente, e vale dizer isso, quando eu vejo a maior parte dos quadrinhos que a Comic Zone publica são ilustres desconhecidos para mim. São quadrinhos que eu nunca ouvi falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Preferência do Sistema, nunca tinha ouvido falar. Embora tenha sido muito falado lá na França. Esse também, o Deus em Pessoa, nunca tinha ouvido falar. Nunca mesmo. Então a Comic Zone ela tem um título pra mim, que é a dos quadrinhos que eu nunca ouvi falar. Então quando tem um anúncio eu falo, cara, o que vai ser isso? Mas quando eu leio eu me empolgo muito. Então eu tenho a editora que tem ganhado muito aí esse meu respeito nesse contexto de curadoria. Embora, diferente desses outros que eu mencionei, eu não tenho tipo um horizonte para celebrar quando é anunciado, porque eu não conheço, né? Achei que valia a pena mencionar isso nessa lista. Enfim, teve muitas outras coisas esse ano. Pipoca Nankin lançou muitos mangás legais. A própria Panini publicou o Esquadrão Suicida do John Strander, que eu tinha bastante curiosidade, a Mulher Hulk do John Byrne. Mas esses 13 que eu selecionei aqui e essa menção rosa Comic Zone é para fomentar o papo, foram as primeiras coisas que me vieram à cabeça, né? Então, há outros aí, bota nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo se eu achou interessante. Faz tua listinha aí, eu realmente acho essas listinhas legais. Acho que elas geram papos bacanas. Lembrar também do Jabás, tem link da Amazon, tem link da Panini, tem cupom da editora Novo Século. Caso você fazer alguma compra através desse link, se eu for na loja da editora Novo Século usar o cupom, você ajuda demais o canal, né? É isso que me permite fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos aqui no canal. Gostou da proposta do vídeo? Não gostou? Bota aí nos comentários também. É isso, minha gente. Vou parando então por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.